iremos trabalhar a partir de agora com máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Teremos o seguinte: o gradiente da função igual a zero, para que possamos encontrar através deste seus pontos críticos. Podemos ter um, dois ou vários pontos críticos. Esses pontos críticos serão os pontos que iremos analisar para verificar se a função possui máximo, mínimo ou ponto de Sela ou até mesmo teste inconclusivo. A partir de onde? Primeiro é o seguinte: o determinante D vai ser formado pelas derivadas de segunda ordem, começando com xx, depois xy, depois yx e depois yy. Ao fazer a resolução desta matriz, você tem o seguinte determinante: fxx vezes fyy menos, quando a gente faz no sentido contrário, fxy vezes fyx. Bom, lembrando pelos estudos anteriores que fxy é igual a fyx. Então, neste tom, a gente tem que a mesma coisa que garantir apenas um deles e elevar ao quadrado. Então, o que teremos para o determinante? Teremos a derivada segunda de x vezes a derivada segunda de y menos a derivada xy ou yx, a que você preferir, ao quadrado. Lembrando que isso são derivadas parciais, que até então a gente já viu nos conteúdos anteriores. Beleza. Esse determinante aqui é fundamental para que você possa encontrar o máximo e o mínimo. E aí, com esse determinante, com esse gradiente, você já vai obedecer o seguinte teorema. Se eu chamo essa matriz D de hesiano, se o hesiano, vou chamar de H aqui para você já identificar, se o hesiano for positivo e a derivada segunda em x for positivo para o ponto AB, dizemos que isso possui um ponto de mínimo, ou seja, AB é um ponto de mínimo da função. Sendo assim, FAB corresponde ao mínimo. Uma coisa é você dizer o ponto, outra coisa é você dizer que a função naquele ponto ela é o mínimo. Bom, se o hesiano for positivo e a derivada segunda de x for negativa, para o ponto AB, para o ponto crítico analisado, nós temos que AB é um ponto de máximo, enquanto aqui é um ponto de mínimo. Então, o FAB corresponde ao máximo. E na condição 3 do teorema, dizemos o seguinte: se o hesiano for negativo, não se precisa fazer a derivada segunda no ponto, porque quando isso acontece, dizemos que o ponto AB é um ponto de Sela. Beleza. E não chegamos a ter um quarto ponto aqui de análise, mas temos uma observação a ser feita. Caso ocorra de o hesiano ser nulo, que você vai dizer que o teste é inconclusivo. Não se tem como concluir nada. Ou seja, nada se conclui. Vamos a um exemplo para que isso possa ficar melhor esclarecido. Aqui está a função que iremos estudar, o máximo e o mínimo, ou ponto de Sela. Vamos lá então. Qual que é o primeiro passo? Encontrar o vetor gradiente e colocá-lo como igual a zero. O vetor gradiente, formado pelas derivadas parciais, que você já viu no conteúdo anterior, aqui a gente colocará em relação a x. Então vamos lá, a derivada disto parcialmente em x será 3y ao quadrado. Derivada disso parcialmente em x será 3x ao quadrado. E derivada disso parcialmente em x será menos 3. Agora, parcialmente em y. Derivada disso parcialmente em y será 6xy.
y. Parcialmente em y0, parcialmente em y0. Pronto, está aqui. Eu disse que tinha que igualar isto a zero. Lembra? Então, vamos igualar isso a zero. Então, você coloca isto igual a zero, vamos ter 3y ao quadrado mais 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. E aqui a gente tem os 6xy igual a zero. Daqui a gente não consegue resolver direto, mas eu consigo isolar na segunda e substituir na primeira. É um sistema de equações. Então, isolando aqui y, teremos y igual a zero dividido por 6x. Então, y igual a zero. Se y é zero, eu jogo nessa primeira equação e encontro os companheiros x ou mais de 1x. Então, vamos lá, vou jogar zero no lugar de y aqui. Aqui vai ficar zero, vai sobrar 3x ao quadrado menos 3. 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Então, vamos ter o seguinte, substituindo esta aqui, teremos isto. 3x ao quadrado menos 3 igual a zero. Dividindo tudo por 3, teremos x ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, x ao quadrado será igual a 1. Como x está ao quadrado, x pode ser tanto mais 1 quanto menos 1, ou seja, mais ou menos raiz de 1, que é 1. Então, mais ou menos 1. Então, se eu tenho x mais ou menos 1 e y 0, a combinação de x com y fará com que eu tenha dois pontos críticos. Quais são? Menos 1 e 0 e 1 e 0. Então, eu tenho dois pontos críticos para analisar se teremos máximo ou mínimo, ou até mesmo ponto de cela, ou até mesmo podemos ter teste inconclusivo. Então, nesse caso, irei trabalhar com o hessiano. Só lembrando aqui para você ver que eu fiz agora há pouco, lembra que eu chamei o hessiano de determinante? Então, que é a derivada segunda em x. Qual que é a derivada primeira em x? Está aqui. Deriva novamente em x. Esse aqui vai dar zero, esse aqui vai dar zero, e aqui vai dar 6x. Então, derivada segunda em x, vezes a derivada segunda em y. Deriva novamente aqui em y. Vai dar 6x. Menos a derivada xy ou a derivada yx. Vou fazer xy. Eu já tenho a x. Agora eu pego ela e derivo em relação a y. Essa dá zero, e aqui dá 6y ao quadrado. Vou trazer aqui para você ver a fórmula. Lembra que eu coloquei agora há pouco aqui para vocês? Que o determinante é igual a fxx vezes fyy menos fyx ao quadrado. Então, foi isso que eu fiz aqui. Beleza. Agora, eu tenho hessiano para que eu possa utilizar as propriedades 1, 2 e 3. E eu consigo também, através da derivada segunda, que eu tenho aqui, a derivada segunda em x, qual que é a mesma? 6x. A derivada segunda em x e o hessiano serão meus focos de estudo. O hessiano é 36x ao quadrado menos 36y ao quadrado. Aí, este é o hessiano, este é a derivada segunda. Vou ter que fazer esse estudo para esses dois pontos. Vamos nessa? Primeiro, vamos trabalhar com esse ponto crítico. Estudando esse ponto, vou chamar de ponto A e este de ponto B. Estudando o ponto A. O hessiano no ponto menos 1 e 0. Vamos lá. O hessiano no ponto menos 1 e 0 será dado por 36 vezes menos 1 ao quadrado menos 36 vezes o y é 0. 0 ao quadrado. Concorda que dá 0. Menos 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 36 dá 36. Perfeito. Então, o que aconteceu aqui? O H, que é o hessiano, deu positivo. Agora vamos verificar para a derivada segunda no ponto menos 1 e 0. No ponto menos 1 e 0, o que a gente tem para a derivada segunda? Qual que é a derivada segunda? 6x. 6 vezes, não tem y para substituir, então substituir só o x. 6 vezes menos 1. O que aconteceu aqui? 6 vezes menos 1
dá menos 6. Então, a derivada segunda deu menor que zero. Quando eu tenho hessiano positivo e derivada segunda negativa, eu tenho máximo. Então, significa que esse ponto menos 1 e 0 corresponde ao ponto de máximo da função. E qual é esse máximo? Se você quer saber qual é o máximo dessa função, você tem que pegar o menos 1 e 0 e jogar na função lá do início. Então, se você quer o máximo, você tem que calcular o f de menos 1 e 0 e jogar aqui. Menos 1 no lugar de x, 0 no lugar de y. Se eu jogar 0 aqui, vai zerar. Aqui não tem y, então eu vou jogar menos 1 aqui. Menos 1 ao cubo, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 mais 3. O máximo da função no ponto será 2. Então, concluindo, o ponto A é um ponto de máximo, é o ponto mais alto, é o ponto máximo local que a gente fala. É o ponto de máximo local, e este máximo local é 2. Agora vamos analisar o ponto B. Para analisar o ponto B, da mesma forma, olha só, eu tenho hessiano, que é isso aqui, eu vou jogar no ponto 1 e 0. 1 para x, 0 para y. 36 vezes 1 ao quadrado, menos 36 vezes 0 ao quadrado. Aqui dá 0, e eu vou ter 36. Então, o hessiano aqui deu maior que 0 também. Agora, vamos para a derivada segunda de x no ponto 1 e 0, que é o ponto B. Vamos nessa. Quem que é a nossa derivada segunda? 6x. Nós temos o x valendo 1. Y não tem na função, então eu vou substituir. 6 vezes 1. O que a gente tem aqui, que a derivada segunda no ponto 1 e 0 é maior que 0, que deu 6, né? Deixa eu colocar 6. Significa que a derivada segunda é maior que 0. Quando nós temos o hessiano positivo e a derivada segunda também positiva, significa que este ponto, 1 e 0, é um ponto de mínimo da função. E qual é o mínimo da função? Aí você precisa pegar o ponto e substituir lá na função do início. Então nós teremos o seguinte, ó, o f de 1 e 0, que é o mínimo, vai ser qual valor? Aí nós vamos jogar 1 para x, 0 para y. Aqui, se jogar 0 aqui no y, vai zerar tudo. 1 ao cubo, 1. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, o mínimo aqui, no ponto 1 e 0, nós temos o mínimo que é menos 2. De fato, ele é menor que isso. Né? Então, nós temos o A é um ponto máximo local, e esse máximo local vale 2. E o ponto B, que eu chamei de B aqui, é o mínimo local, e este mínimo local vale menos 2. Foi isso. Vamos mais um exemplo? Está aqui o novo exemplo. G de xy igual a x ao cubo mais 2xy mais y ao cubo menos 5x. Vamos fazer o gradiente? Nosso vetor gradiente de g será o seguinte. Derivada parcial em x, 3x ao quadrado. Derivada parcial em x, 2y. Derivada parcial em x, 0. Derivada parcial em x, menos 5. Derivada parcial em y, 0. Derivada parcial em y, 2x. Derivada parcial em y, 2y. Derivada parcial em y, 0. Bom, tem que fazer o gradiente igual a 0. Então, vamos ter o seguinte sistema. 3x ao quadrado mais 2y menos 5 igual a 0. E ainda 2x mais 2y igual a 0. Daqui eu posso simplificar por 2, teremos x mais y igual a 0. Isolando o y, teremos y igual a menos x. Se eu tenho y igual a menos x, eu consigo substituir na primeira e calcular o x. Então vamos lá, no lugar de y, colocarei menos x. Então vamos lá, aqui. 3x ao quadrado mais 2 vezes menos x menos 5 igual a 0. O que a gente tem aqui, então? Temos o seguinte, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 5 igual a 0. Podemos resolver a equação de segundo grau, onde o delta será
b ao quadrado, ó, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 3, 12, negativo, menos 12 vezes menos 5, mais 60. Então, teremos 64 como discriminante. Logo, x será menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, x' será dado por 2 com 8, 10. 10 sextos, simplificando por 2, 5 terços. E x duas linhas será dado por 2 menos 8 menos 6. Menos 6 por 6, menos 1. Então, nós temos x' x duas linhas e o y valendo o menos x. Então, para cada um desses, nós teremos um ponto crítico. Né? O primeiro ponto crítico, eu vou chamar de A, vai ser, se x for menos 1, y vai ser 1. Ó. Menos 1 no lugar de x, menos com menos, mais. Então, se x for menos 1, y vai ser 1. Eu vou chamar o outro ponto de ponto B. Mas tanto faz chamar um ou outro de A e o B. É você que manda aí. Bom, então teremos o seguinte. Ó. Para 5 terços no lugar de x, teremos y menos 5 terços. Perfeito. Aqui está o ponto A e B que irei analisar. Pode ser que o seu A seja esse e o B seja esse. Como eu falei, você que escolhe aí. Beleza. Vou analisar este ponto. Hesiano. Qual que vai ser o hesiano? O hesiano vai ser a derivada segunda em x. A derivada primeira em x já está aqui. Ó. A derivada segunda em x vai ser 6x. Aqui é 0, aqui é 0. Vezes a derivada segunda em y. A derivada em y já está aqui. Deriva novamente. Aqui dá 0, aqui dá 2. Menos a derivada em x depois y, ou a derivada em y depois x. Se eu pegar essa, eu vou fazer em y. Se eu pegar essa, eu vou fazer em x. Né? Vou fazer xy, tá? Derivada em x já está aqui. Agora, esta derivada novamente em y. 0, 0 e 2. 2 ao quadrado. Só para você já ir acostumando com o que eu estou falando aqui, isso daqui é isso aqui que eu estou falando com vocês, lá no comecinho da aula. Ó. fxx fy menos fxy ao quadrado. Beleza. Qual é a derivada segunda mesmo, x? 6x. Tá aqui, ó. Então, eu vou precisar desta e vou precisar desta aqui. Vou melhorar isso, ó. O hesiano aqui vai ser 12x menos 4. Vou precisar do hesiano e vou precisar da derivada segunda para aqui, para fazer o estudo de máximo mínimos de A, B. Primeiro ponto A. Vamos lá. Para o ponto A, valendo menos 1 e 1, o que teremos? Vamos lá. Hesiano, neste ponto, 1, negativo e 1. Substitui menos 1 no x e 1 no y, tá? Aqui não tem y. Então, vamos substituir só no x. 12 vezes menos 1, menos 12. Com menos 4, menos 16. O que acontece? O hesiano é negativo. Então, não precisa fazer a derivada segunda neste ponto. Segundo o nosso teorema 3, temos o seguinte. Se o hesiano, por acaso, for negativo, o que a gente tem? Que este ponto aqui, no caso, o ponto menos 1 e 1, é um ponto de cela. O que é isso? Não é nem máximo nem mínimo local. Ponto de cela. Ok? Beleza. Agora vamos analisar o ponto B. O ponto B nós temos o seguinte, ó, ponto B valendo 5 terços e menos 5 terços. Vamos para o hesiano primeiro. O hesiano de 5 terços e menos 5 terços. No lugar de x, irei colocar 5 terços, no lugar de y, menos 5 terços. Mas não tem y para substituir, então eu vou substituir só o x. 12 vezes 5 terços menos 4. 12 por 3, 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 4, 16. Bom, o hesiano deu positivo. Então, continua fazendo a segunda derivada. Segunda derivada em x no ponto 5 terços e menos 5 terços. Qual que é a segunda derivada? 6x. Né? Aqui. Vou jogar 5 terços, então. Vai ficar 6 vezes 5 terços. 6 por 3, 2. 2 vezes 5, 10. Então, a gente tem o seguinte. O hesiano deu positivo. E a minha derivada segunda em x também deu positivo. E quando os dois são positivos, nós temos que o ponto B é um ponto
de mínimo local. Mínimo local, tá? Todos eles são ponto máximo local ou mínimo local, tá bom? Então esse aqui é o ponto de mínimo e este é o ponto de célula. Qual é o mínimo da função? Para encontrar o mínimo da função, aí você precisa jogar esse ponto P, que é este, lá na função do início, tá bom?